Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de AutoCAD 2020 e na classe de hoje falaremos sobre boas práticas no desenvolvimento do projeto. Também falarei sobre algumas NBRs e formatação de textos e cotas. Façam um bom estudo e não se esqueçam, na descrição desse vídeo, aqui na parte inferior, estarão os links disponibilizando o acesso para que todos possam fazer o download desse material. Uma boa aula e até o nosso próximo encontro. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de AutoCAD 2020. Nessa aula de hoje nós introduziremos alguns conceitos mais avançados e desenvolveremos novas ações na produção de projetos. Inicialmente eu gostaria de comentar a respeito das boas práticas que nós precisamos desenvolver o hábito sempre que formos começar um trabalho de lembrar de praticar. Tá? Então essas boas práticas, elas estão relacionadas basicamente à nossa rotina e forma de atuação. Então, cada escritório, cada autônomo, cada arquiteto ou designer de interiores, ele tem o seu jeito, ele quer ter a tua assinatura visual, tá? Essa assinatura visual é a forma como você cria os teus projetos e a forma como você os apresenta. Envolve basicamente como que você formata as tuas layers, né, que nós já vimos como criar essas layers, as cores que nós trabalhamos. Mais para frente nós iremos ver a criação do CTB, que também é uma outra forma da gente trabalhar e preparar esses arquivos para impressão. A forma como você diagrama os teus desenhos, a fonte que você usa, a composição dos bloquinhos, se vai ser o texto de uma cor, outro texto de outra cor, as simbologias que você usa, os elementos de legenda, os gabaritos que você coloca na tua prancha para também fazer associação com o gabarito, né? A inserção de textos e símbolos visuais. A própria construção das tuas legendas. Então, tudo isso envolve boas práticas. Então, o template que nós estamos criando, ele auxilia quase 100% nessas boas práticas para a apresentação. E isso faz com que você, tendo uma sequência, uma rotina de projetos, dentro de um período X, que pode ser um ano, por exemplo, o trabalho que você apresentou no início do ano e o último que você apresentou no final do ano, ele vai ter as mesmas características, os mesmos aspectos visuais, a mesma aparência. E isso gera para o teu escritório um padrão. Assim você mantém uma assinatura, você mantém uma forma de apresentação e você também mantém uma organização da tua produção. Se você trabalha com equipes ou pretende contratar estagiários, o importante é que você treine os teus estagiários com o modelo que você adotou para si. Então isso envolve o nome, como você salva o arquivo, olha aqui em cima, projeto, underline Mary, underline Jailton, underline Bahia, que esse projeto foi um projeto que eu fiz na Bahia, underline aprovação, underline have. Isso aqui segue a orientação da ASBEA, para que a gente possa ter um padrão de revisões. Então, revisão 1, revisão 2, caso vocês façam todos os arquivos, todas essas alterações em arquivos independentes. Eu, particularmente, nas minhas boas práticas, eu adoto trabalhar todo o processo do projeto dentro de um único arquivo. Então, aqui está escrito project underline Mary, que na verdade é esse mesmo arquivo. Então, eu tenho essa aba aqui. Essa outra aba, chamada leparqueoficial.textos.costas, é um outro arquivo. Então, a gente pode trabalhar com vários arquivos diferentes ou trabalhar uma sequência de projetos ou uma sequência de etapas do projeto em abas diferentes. E isso fica a critério de cada um. Eu particularmente trabalho assim. Então, dentro das minhas boas práticas, na formatação do grid, o que eu gosto de ter? Eu gosto de organizar os meus arquivos dentro de bloquinhos de desenho. Então, por exemplo, esse daqui é um projeto de arquitetura.
Então eu criei um bloquinho das polylines, um bloquinho do projeto térreo e locação, pavimento superior, cobertura, cortes e fachadas. Fazendo isso, eu organizo os meus desenhos e fica fácil caso eu venha em algum momento fazer um compartilhamento. Então, a gente pensa nessas boas práticas não apenas para que o nosso método fique eficiente, mas que também quando nós formos compartilhar nossos arquivos com escritórios parceiros que venham a usar, por exemplo, o teu projeto para desenvolver outras etapas que não pertençam ao teu ramo de formação, ele pegue um arquivo que esteja organizado, que não fique poluído com desenhos soltos em qualquer lugar do teu grid. Para que a gente possa visualizar tudo que está desenhado aqui, eu havia mostrado para vocês que nós podemos usar aqui o Zoom Extends. Mas a gente também pode clicar 2 vezes no Scroll. Ele mostra tudo que está desenhado no teu grid, tá? Então, é um comando de visualização que auxilia bastante. Então, olha mais uma vez, 2 vezes. Ele mostra tudo. Aqui nós temos esse desenho locado aqui, porque esse daqui é apenas uma escala real da cidade, onde está locado o meu terreno, tá? Mas no caso de quem for trabalhar com projeto de interiores, a escala, né, a escala que eu falo, a escala de inserção do projeto é reduzida, é mais basicamente dentro de uma casa ou uma sala comercial. Como vocês já sabem, para poder dar o zoom, basta colocar o mouse sobre o próximo local que você quer dar zoom e rolar o scroll para cima ou para baixo. Então, como vocês viram, eu tenho o meu método de organizar os meus desenhos, tá? Quanto maior a escala, ou seja, a área de atuação do projeto, mais pesado vai ficar o arquivo. Então, por exemplo, uma arquitetura residencial que não tem tantas pranchas, então eu consigo resolver tudo dentro de um arquivo só. Mas caso eu estivesse fazendo um projeto bem grande, com vários pavimentos e com grandes detalhamentos, aí talvez a gente ir abrindo novas abas fosse mais interessante para que não ficássemos com arquivos tão pesados, tá bom? Projeto de interiores, a mesma forma, o mesmo raciocínio. E daí, dentro desses projetos que eu tenho desenvolvido, dentro dessas boas práticas, a gente vai criando alguns detalhes que são solicitados. Então, a gente vai separando essas partes do projeto e aí a gente vai fazendo maiores detalhes com maiores inserções de dados. Isso aqui, conforme o curso for se desenvolvendo, a gente vai percebendo como fazer. Outra coisa importante de vocês observarem é, na hora de criar as layers de vocês, observarem se vocês querem já deixar tudo formatado por aqui ou se vocês pretendem trabalhar com CTB, isso mais para frente nós veremos. E também faz parte desse processo de organização e boas práticas. O conteúdo de hoje eu quero abordar com vocês inserção de textos e cotas, tá? Todo projeto que nós venhamos a criar, ele tem que obrigatoriamente conter o título do ambiente com a cota de nível, os textos relacionados às esquadrias, então aqui eu tenho janelas, aqui eu tenho portas, os textos de legenda, caso vocês estejam trabalhando com alguns elementos que não possam ser colocados aqui, então nós criamos legendas e através dessa simbologia a gente consegue mostrar na legenda do que se trata. As cotas, elas precisam aparecer para que quem for fazer a execução do teu projeto conheçam as dimensões de tudo que está ali. O layout propriamente dito, que são as disposições dos móveis. Eu gosto de colocar figuras humanas para que o cliente tenha percepção da escala de todo o espaço em relação à própria figura dele, a figura da pessoa, tá? E como que nós podemos criar então esses textos e inseri-los no nosso projeto? Antes até de falarmos disso, é preciso conhecer algumas normas que nos orientam e que facilitam para nós essa padronização. Essa padronização também faz parte das boas práticas. É óbvio que a norma ela nos orienta de forma a termos uma organização,
Mas como o AutoCAD nos permite personalizar isso, então a gente toma a norma como referência e onde for permitido personalizar, a gente personaliza. A primeira norma que eu quero mostrar para vocês é a norma 10126, que ela vai falar sobre a cotagem de desenhos. Na página 3, quando a gente vem aqui, ela mostra para nós alguns tipos de cotas, como essas cotas devem se apresentar. Na página 2 da norma, ele vai falar sobre o que é cota. No item 324, vou dar uma ampliada para vocês lerem, eles falam que essa norma ela vai falar sobre o que cotar, onde cotar, o que é necessário. É uma norma importante de vocês conhecerem. Olha aqui, cotagem, representação gráfica do desenho, da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valores numéricos numa unidade de medida. Então, essa norma ela vai estar colocada na descrição desse vídeo para vocês fazerem o download e fazerem o estudo. Então, eu estou apresentando agora e daqui a pouco a gente retoma para que possamos vê-las, ver com mais detalhe algumas características que nela estão descritas. Outra norma que é muito importante de nós conhecermos é a NBR 6492, que fala justamente sobre representação de projeto de arquitetura. E dentro dela, nós conseguimos também informações sobre textos e sobre cotas, tá? Essa norma, a gente vai começar a vê-la com mais detalhe agora. Ela vai falar de vários aspectos do processo do projeto. Então, assim, para arquitetura e para design de interiores, ela atende design, mas ela é especificamente para arquitetura. Ela vai falar das fachadas, elevações, detalhes em ampliações, escala, programa de necessidade, memorial justificativo, tudo isso que também quem for do design de interiores vai ver no decorrer do curso, principalmente quando entrarmos na parte de projeto. Fala do tamanho das pranchas, e importantíssimo vocês conhecerem, tá? O que é uma 4, uma 3, uma 2, a 1 e a 0. Ela coloca que as dimensões e sugestões de margem e área de legenda e carimbo, área de inserção de projeto. A norma mostra também formas de se dobrar o papel para a apresentação desse projeto em envelopamento, tá? Observar essa lateral esquerda como uma área de afastamento para que seja colocado o perfurador e venha a ser feito o anexo desse projeto em pastas, caso o escritório opte por esse modelo de arquivamento. A gente pode arquivar sem ser em pasta, a gente pode arquivar em envelopes também. Aqui na sequência, falando das demais pranchas, então o A2 como se dobra, o A3 como se dobra. Então isso aqui em sala de aula, depois a gente vai ver o funcionamento. Existem algumas variações, mas quando vocês mandam plotar um projeto, ele já vem dobradinho. Basta seguir aquela dobra que a plotadora já entrega, que está dentro do que a norma pede. Alguns aspectos técnicos, algumas referências de desenhos feitos à mão, fases do projeto. Então, a escala, o que é um projeto executivo, o que é um anteprojeto, planta de situação. Então, ela vai detalhando essas plantas, o que deve ter, o que não deve ter. Por exemplo, corte, que a gente ainda vai aprender a fazer. Então, quando, como, quais os elementos, fachadas. E depois ela entra numa parte especificamente que vai ser usado por nós, que é aqui no anexo. O primeiro anexo ele vai falar representação gráfica de arquitetura, e isso também para design de interiores, porque nós trabalhamos com o objeto arquitetura. A primeira coisa que ele fala é o tipo de linha e as suas representações, tá? Então a espessura varia com a escala e a natureza do desenho. Então aqui eu tenho uma linha de traço bem grosso, então é uma linha retilínea, contínua, grossa.
E essa linha, ela vai sofrer variação no nosso projeto dependendo do local que ela está sendo usada, tá? Então, quando a gente fala de plantas baixas, quando nós falarmos de corte, que é um pouco diferente de elevação, as paredes elas devem ser obrigatoriamente desenhadas com traço retilíneo contínuo grosso, tá? Essa espessura é aquela que quando nós colocamos lá na formatação das nossas layers, a gente coloca ponto 35 ou ponto 40 de espessura em milímetros, tá? E isso depois a gente pode ajustar no CTB, que como eu sempre falo, é uma outra forma de se fazer a impressão. Outro tipo de linha que a norma vai falar é a linha tracejada, tá? Lembrando vocês que as linhas tracejadas, elas sempre serão usadas nas projeções de cobertura, projeção de linha invisível que a gente sabe que tem no desenho